Na aula anterior nós vimos que o número complexo z essencialmente é um número na forma a mais bi, onde a e b são números reais e o i é de tal forma que i quadrado vale menos 1. Lembrando que em engenharia elétrica é comum usar j no lugar de i, uma vez que i já é reservado para intensidade de corrente. Bem, de fato, a definição usual consiste em tomar um plano chamado de plano de Argand-Gauss, onde aqui eu vou colocar os números reais e aqui os coeficientes da parte imaginária. Então, um número na forma de um par ordenado x, y vai ser entendido nesse plano como x mais i, y, com aquela restrição, x e y números reais e i quadrado valendo menos 1. Essencialmente, os números complexos são uma forma de você dar uma estrutura de corpo, e aí vai ter um link embaixo sobre um vídeo falando sobre o que são corpos. Você dá uma estrutura de corpo a um par ordenado. Bem, como é que eu defino as operações convencionais? Bem, vamos supor que eu tenha a mais bi e queira somar com outro número c mais di. Ou seja, eu quero somar um número z com um número w, ambos números complexos, onde esse czinho, número complexo, é o conjunto de todos os números a mais bi que eu posso montar com a e b inteiro e com i quadrado valendo menos 1. Bem, a soma então de números complexos, eu vou somar a parte real com a parte real. Então, eu vou somar essa parte e essa. E vou somar a parte imaginária com a outra parte imaginária. Então, vou somar essa parte e essa. Do mesmo jeito, para definir o produto, a mais bi que multiplica a mais bi que multiplica c mais di, o que eu vou fazer é multiplicar essa parte real por toda essa parte, por todo o número. Então vou obter AC mais ADI e vou multiplicar essa parte imaginária por todo o outro número, obtendo então BC vezes I, BC vezes I, BD com I quadrado. Uma vez que eu lembre que o I quadrado vale menos 1, eu posso reescrever essa expressão como sendo o produto de A mais BI vezes o C mais DI é igual a C menos, uma vez BD, I quadrado menos 1, menos BD, somado com AD mais BC vezes I. Isso então me dá a definição de produto. Observe que pela a definição de soma de coordenada a coordenada, no plano de Argand-Gauss significa a soma de vetores como a gente está acostumado, usando a propriedade paralelogramo. O que a gente vai ver depois é que esse produto também vai ter uma significação geométrica
que a gente vai dar mais tarde. Bem, multiplicar um número complexo por um número real, alfa real multiplicado por A mais BI vai ser alfa A mais alfa BI. E não vai ter nenhuma novidade aqui. Na verdade, os números reais eles vão poder ser escritos como A mais 0 vezes I. Então, dividir por um número real, diferente de zero, não vai ter também nenhuma novidade. Como é que eu faço para dividir dois números complexos? Eu tenho A mais BI e eu quero dividir por C mais DI. Lembre-se que esse I está fazendo o mesmo papel de raiz de menos 1, ainda que não exista raiz de menos 1. Então posso usar a mesma estratégia que eu uso para racionalizar denominadores. Imagine que aqui tivesse um raiz de 2, eu racionalizaria multiplicando por C menos D raiz de 2. Então o que eu vou fazer é o seguinte: A mais BI sobre C mais DI, é o que a gente já tinha. E agora eu vou multiplicar o denominador por C menos DI, que é o fator racionalizante. E para que eu não altere a fração, vou multiplicar o numerador também por C menos DI. Eu estou supondo que C mais DI é diferente de zero. Então, aqui eu vou ficar com A vezes C e B vezes DI quadrado. Como aqui tem um sinal de menos, B vezes D I quadrado vai ficar menos BD com esse sinal de menos mais BD. E o denominador vai ser C quadrado mais D quadrado. Essa então vai ser a parte real do meu número complexo obtido pelo resultado da divisão. Do mesmo jeito, vou multiplicar BI vezes C. BC. DI vezes A menos AD. O I em evidência, C quadrado mais D quadrado. Por que C quadrado mais D quadrado? Porque quando eu multiplicar aqui, eu vou ficar com o quadrado do primeiro, C quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, D vezes D quadrado vezes I quadrado, que é menos 1. O menos quadrado do segundo, então fica mais D quadrado. Observe então que eu tenho aqui um número real, outro número real e o I. Então, essa representação, essa expressão, ela de fato representa o resultado da divisão de A mais BI e C mais DI como um número complexo. Na verdade, qualquer conta que fizermos daqui para frente vai sempre tentar obter como resultado a parte real e a parte imaginária, que é o que caracteriza o número complexo. Então, vamos a algumas definições que vão ser úteis. Dado um número complexo, a norma dele vai ser definida como raiz de A quadrado mais B quadrado. Bem, o que é exatamente a norma? Se eu olhar novamente o plano de Argand e Gauss, a norma é esse comprimento aqui, que é o comprimento do vetor, cuja base é a origem e a ponta é exatamente o par ordenado xy. Para diferenciar do valor absoluto, vou colocar duas barrinhas. Outro número interessante a definir, supondo que Z está dado da forma A mais BI, é o conjugado complexo de Z. O conjugado complexo de Z é definido como o número A menos BI, ou seja, eu inverto o sinal da parte imaginária.
A parte real do número complexo é representada como real de z. O coeficiente da parte imaginária sem o i, representado com im de z, é o b. E uma coisa interessante a anotar é a seguinte: z barra z ao quadrado, a norma de z ao quadrado é z que multiplica seu conjugado. Se eu multiplicar a mais bi por a menos bi, vou ficar com o quadrado do primeiro, a quadrado, menos o quadrado do segundo, vai ficar b quadrado, i quadrado, que é menos 1. Então esse menos quadrado do segundo vai ficar mais o b quadrado, que é exatamente o que tenho aqui dentro da raiz. Então, modo norma de z ao quadrado é z barra. Somar z com z barra significa cancelar a sua parte imaginária, restando então 2a, ou seja, z mais z barra é 2 vezes a parte real de z. Subtrair z de z barra significa cancelar a parte real e duplicar a parte imaginária em coeficiente, ou seja, 2bi ou 2i imaginário de z. Como antes, a divisão, então, pode ser escrita da seguinte forma: dividir o número z complexo por um número w complexo, w diferente de zero, é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela parte imaginária, pelo conjugado complexo da parte imaginária. Bem, na próxima aula vamos ver outra representação de números complexos, ainda baseada no plano de Argand-Gauss, que representa o número complexo como um ângulo e uma norma, que é uma representação análoga à representação do vetor em coordenadas polares.